Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Ontem falei sobre o Santos, hoje o assunto é o São Paulo, passar um pouco como foi esse começo de ano no Tricolor Paulista e também o que esperar do time para o Brasileirão. Então já peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá, começando falando de São Paulo. E fez um Paulistão assim, um pouco de altos e baixos, né? Você pega a campanha do Tricolor da primeira fase, foram 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 18 gols marcados e 13 sofridos. O São Paulo começa bem, começa vencendo, vence clássico contra o Corinthians, mas que do meio ali para a final começa a cair, emplaca uma sequência de jogos sem vencer, inclusive, quase perde a primeira posição do grupo, vai para o mata-mata, consegue passar pelo Novo Horizontino, um jogo que não foi fácil, e depois na semifinal cai para o Palmeiras, um jogo com grande polêmica de arbitragem e tudo mais. Mas também não é como se fosse um jogo que o São Paulo tenha jogado muita bola. Então, a gente fala do Paulista, a gente tem que falar dessas duas fases. O início no São Paulo com um ataque muito bom, o quarteto ofensivo funcionando muito bem, apesar de dar seus moles defensivos. Os primeiros 6 jogos do São Paulo no Paulista foram de 4 vitórias, um empate e uma derrota. Então, é um time que conseguiu ter boas atuações, principalmente ofensivas. No 3-1 do Corinthians, o segundo tempo foi muito bom. O 4-1 combinação onde soube aproveitar as chances, mas era um time que já estava com algumas demonstrações defensivas preocupantes, alguns probleminhas que apareceram justamente na sequência seguinte. Nos últimos 6 jogos da primeira fase, o São Paulo teve apenas uma vitória, que foi na última rodada contra o São Bernardo. De resto, foram 3 empates e 2 derrotas. E aí começou a aparecer mais um pouco o lado negativo do São Paulo no Paulistão, um time que não rodou tanto assim o elenco como esperado, até pela falta de uma profundidade no elenco, de uma confiança na peça que vem do banco, falta de maiores minutos aos meninos da base, que ganharam a copinha e estavam animados, e o uso, para mim, até exagerado de alguns principais jogadores, especialmente Oscar e Lucas. O fato do São Paulo ter um quarteto ofensivo que tem muita qualidade, mas que em alguns momentos sem bola deixava a desejar, deixava a linha de defesa sobrecarregada, os volantes também. E isso trouxe alguns problemas. O São Paulo que apresentou em alguns momentos problemas defensivos durante o Paulista, e especialmente na transição, dependendo muito das ações individuais de certos jogadores, tanto da zaga quanto do Rafael no gol. E também o São Paulo que, a partir disso, até pela insegurança defensiva, também caiu a produção ofensiva. Só num time, com o passar dos jogos, os adversários conseguiram fechar melhor o São Paulo. Perceberam que, fechando bem as linhas, era um time que, apesar da qualidade, sofria para conseguir furar defesas mais fechadas. Então, o São Paulo que terminou a primeira fase do Paulista mais abaixo. Porém, o mata-mata, acho que a forma como foi a queda, com toda a polêmica de arbitragem e tudo mais, amenizou um pouco isso. Amenizou um pouco essa imagem negativa que o trabalho do Elodier poderia ter. Ao mesmo tempo, ele chega o Brasileirão com certa pressão. Hoje é o técnico de São Paulo, mas durante boa parte ali da reta final da primeira fase, o que a gente vai ouvir é notícias de possíveis substitutos, de nomes sendo ventilados, nomes sendo pesquisados e tudo mais. E onde a fumaça, fogo. Ou seja, já existe, não só de boa parte da torcida, mas internamente também, uma certa desconfiança sobre a capacidade do Beldia de extrair o melhor desse time, de fazer esse time ser competitivo. Então, qualquer projeção para o São Paulo, o Brasileirão passa por isso. Será que o Zubeldia chega até o final do Brasileirão? Chega até o meio do turno ou até a pausa? Essa é uma pergunta importante. E olhando dentro de campo, eu acho que ele vai precisar conseguir ter um equilíbrio maior entre defesa e ataque. Eu acho que alguns jogos mais equilibrados do São Paulo, na reta final a gente viu, por exemplo, o Novo Horizontino deixando o Luciano no banco, não indo com o quarteto, e sim com um trio só ali no ataque. No quarteto, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, deixando um deles no banco. Contra o Palmeiras, ele tenta ir, mas no esquema de 3 zagueiros, tentando ter um pouco mais de segurança defensiva. O Oscar jogando mais recuado, jogando como se fosse um segundo volante ao lado do Alisson. Ao mesmo tempo, isso também deixou o time no meio campo muito mais frágil, muito mais exposto, ao mesmo tempo que a linha de defesa estava melhor. Então, acho que a grande questão do Zubeldia é encontrar esse equilíbrio entre conseguir ter um time que consiga ser mais seguro defensivamente, que sofra menos em transições, que dependa menos das suas individualidades na defesa, e que consiga também ter capacidade ofensiva, que consiga ser mais criativo, que sofra menos contra defesas mais fechadas, que no Paulistão teve alguns problemas. Eu cito o jogo, por exemplo, 0-0 com o Inter de Limeira. Entre Limeira, quando estava com os contos, chegou a chegar com perigo algumas vezes, explorando justamente as transições
E depois, quando ficou com a menos, o São Paulo teve dificuldades assim, para conseguir criar mesmo, sem ser em cruzamentos, sem bolas aéreas, contra uma Inter com um jogador a menos. Esse é um jogo que exemplifica bem isso. O jogo contra o Velo Clube também mostra as dificuldades defensivas. O time tomou 3 gols do Velo Clube, mesmo ficando na frente do placar. E o jogo contra a Ponte Preta também foi um adversário que conseguiu explorar a transição defensiva do São Paulo. Então, eu acho que passa muito por essa capacidade dele de encontrar esse equilíbrio. E talvez esse equilíbrio venha sem ter o quarteto junto. Em alguns jogos, em alguns momentos, ter somente 3 deles jogando juntos. Em prol de você ter um time mais equilibrado, no meio para trás. Também, falando em Brasileirão, São Paulo passa pela essa questão do elenco. Para mim, o São Paulo tem um time titular muito competitivo, capaz de fazer grandes jogos e até de vencer qualquer time no país, mas quando precisa do banco de reservas, aí temos problemas. Quando tem lesões, quando precisa rodar o elenco, eu acho que em alguns momentos ele poderia ter rodado mais o elenco e não fez, também porque parece que o Zubeldia não tem grande confiança no seu banco de reserva, e também porque ele não usou a base como poderia ter usado, já que se você não tem um elenco tão cheio de opções, uma maneira de você aumentar as opções sem ser contratações é você dando minutos para alguns garotos se desenvolverem. E a gente teve jovens se destacando na Copinha que se esperava mais minutos no Paulistão e não tiveram. E agora, por necessidade, talvez tenham que ter no Brasileiro. E, inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o São Paulo emprestou o Eric por Vitória. Independente do que você, torcedor, acha do Eric, é uma opção a menos para o ataque. Vamos ver se finalmente isso significa mais minutos para Rian Francisco, entre outros meninos do ataque. Mas é o São Paulo, e é uma crítica que eu faço, que até vi alguns amigos são paulinos também fazerem, nessa gestão de minutos do elenco, de não ter usado a primeira fase especialmente para dar mais minutagem, para dar mais experiência, para acostumar mais alguns desses jovens e justamente aumentar um pouco mais o leque de opções no meio campo, não só para jogos fáceis, mas também para grandes jogos. E quando você olha o elenco do São Paulo, você tem, por exemplo, no gol o Rafael, que se não for o melhor goleiro do país, é um dos melhores, top 3, que entrega em alto nível e é confiável, mas ao mesmo tempo o Jandrei, se precisar usar o Jandrei, é um problema. Não é um goleiro que passa confiança como reserva. Na zaga, para mim, é um grande setor desse time, porque a Arboleda e Alan Franco, para mim, é top 5 zaga do país. Não tem 5 duplas melhores de zaga do que ele. Para mim, inclusive, é a melhor do estado. E você tem um Ferrarese como um bom reserva. E a gente viu em alguns momentos o Zubeldia jogando com um trio de zaga, até por ter zagueiros mais confiáveis. Você ter um grupo de zagueiros mais confiável te permite isso. Te permite, por exemplo, ter essa variação até para ter mais segurança defensiva, especialmente quando precisar proteger a área. E você tem Juan e Sabino, mas que alguns jogadores não gostam tanto, mas você ter eles como quarta e quinta opção para zaga é útil. O problema é o Zubeldia que gosta do Sabino mais do que deveria em alguns momentos. E é outros 500. Mas você ter um Alan Franco com a Arboleda como titulares, o Ferrarese no banco, e ainda ter Sabino e Juan como opções para quando precisar, é bom. Para mim, é o setor do elenco de São Paulo mais recheado de boas opções. Porque quando você olha para as laterais, na esquerda, o Enzo Dias fez um Paulistão acima do que eu esperava, não tinha tanta expectativa com ele. Mas o São Paulo trouxe o Wendel, vindo do Porto, jogador com experiência no futebol europeu, passagem recente, seleção brasileira. Quando você contrata ele, a expectativa é que ele suba o nível da sua posição. Então existe a expectativa que ele faça valer a pena dentro de campo e se torne titular e suba o nível da posição. Apesar do Enzo Dias não ter ido mal, assim, mas a expectativa é que o Wendel seja esse cara para dar um nível a mais para a posição e para o time, para o sistema defensivo no total. Na direita, aí falta um nome mais consolidado. O Cedric foi trazido como uma aposta. Vamos ver se jogando agora sendo mais exigido como ele vai reagir. E o Igor Vinícius tem questão contratual e o Igor Vinícius não consegue representar o nível que ele já mostrou em outros momentos. E o São Paulo sente falta de ter um lateral direito que seja mais consolidado, uma certeza maior. Indo para o volante, o São Paulo teve um grande problema para mim. O São Paulo tem uma ótima dupla de volante que é Pablo Maia e Alisson, que em alguns momentos eu até comentei com amigos são paulinos que para mim estava muito sobrecarregada, justamente quando jogava com quarteto, vocês ter os dois ali, isso estava sobrecarregando demais os dois. E a lesão do Pablo Maia é um problema grave para o São Paulo, porque quando você olha para o banco, para as opções, é um Luiz Gustavo, jogador já com uma idade mais avançada, então já não tem mais aquele vigor em outros momentos, é Bobadilha e Marcos Antônio, que parece não conseguirem se firmar de vez, né? Tanto que o Zubeldia foi para a semifinal do Paulista com o Alisson e o Oscar formando essa dupla. Aí falta mais confiança. Então esse é um setor para mim problemático do São Paulo. É um setor que pede por reforço, que pede por um jogador que
consiga, não só com o nível de titular, mas pelo menos que seja um banco muito mais confiável para Alisson e Pablo Maia quando o Pablo Maia voltar. E especialmente um jogador, um volante com uma característica maior de marcação, de intensidade, com maior capacidade de cobrir espaços. Eu acho que falta no São Paulo ter essa opção, um jogador ali que possa ser opção justamente para momentos que ele queira ter mais equilíbrio defensivo, que possa cobrir mais espaço, até permitir que o quarteto de ataque jogue junto, sem tanta preocupação no momento sem bola. Eu acho que o São Paulo falta, eu acho que o São Paulo precisa de reforço nessa área. Bobadilha, Marcos Antônio, eles Gustavo não conseguem se firmar ao ponto de deixar o torcedor tranquilo que, pô, com o caso lesão de Pablo Maia ou Alisson, você tem opções ainda confiáveis. Não é o caso. Quando você olha para as pontas, já saiu o Eric, você tem o Ferreira, que é altos e baixos, né? Aquilo, velocidade, drible. Aí na hora de finalizar as jogadas é complicado. Você tem um quarteto ofensivo, especialmente Lucas e Oscar, de alto nível. A questão para mim é que esse quarteto ofensivo é que são 4 jogadores que gostam de jogar em faixas parecidas no campo, gostam de jogar mais por dentro, e que tem hoje seu melhor mais por dentro. Você tem o Lucas, que para mim é o protagonista desse time, em alguns momentos é um jogador subestimado pela importância que ele tem no São Paulo e o que ele joga de bola, especialmente segundo semestre para cá. E é para mim o grande jogador de São Paulo. Você tem o Oscar pegando cada vez mais corpo, e um cara que em alguns momentos no Paulistão mostrou que se você der espaço, ele é capaz de deixar qualquer jogador na cara do gol. E eu acho que o time de São Paulo tem que ser feito em torno dos dois, em acomodar melhor os dois dentro do campo, a fim de que eles não tenham que desgastar tanto sem bola e que eles tenham, né, um posicionamento que tire o melhor deles, especialmente com a bola no sistema ofensivo, que potencialize os dois. Para mim, eu gostaria de ver o São Paulo sendo formado através deles, especialmente do Lucas, que para mim é o grande jogador desse time. O Luciano, que tem seus momentos de altos e baixa, normal, e um Caleri que, assim, a gente sabe toda a identificação dele, a gente sabe o quanto ele é importante abrindo espaços, no pivô, ganhando bolas no alto, é um cara que luta muito dentro de campo, que tem uma identificação com o torcedor, mas tá precisando ajudar mais, né? Guardar mais gol, tá precisando do lado artilheiro. Desde o segundo semestre do ano passado, é um Caleri embaixo, é um Caleri que está sendo marcado pelos gols perdidos, não pelos gols feitos. E o São Paulo, em alguns momentos, a eliminação de semifinal contra o Palmeiras por causa disso. O Caleri teve uma chance de empatar o jogo e perdeu. E não foi um caso isolado. Então é um São Paulo que sente falta justamente disso, de ter um centroavante mais confiável. Não duvido se o Caleri continuar jogando em baixa, a gente vê pelo menos em algum momento um trio com Oscar, Lucas e Luciano. Luciano como falso 9, quem sabe? Um modo de uma dupla de ataque com o Lucas. Ou o André Silva ganhando mais minutos. Eu acho que o André Silva, dos reservas do ataque, é o reserva mais confiável. O reserva que consegue entrar, consegue produzir um pouco mais, consegue ser uma boa opção ali, especialmente pro lugar do Caleri. Não estou falando de ser titular, etc., mas é um reserva muito mais confiável. É o único. Um problema pro São Paulo para mim por questão de minutagem, etc. Até porque quando você olha pro banco, faltam opções para descansar o ataque, para rodar o time. E uma preocupação minha em relação ao São Paulo para esse brasileiro é que o São Paulo não vai jogar só o brasileiro. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Vai precisar rodar esse elenco. Vai ter lesões, vai ter momentos que vai precisar poupar Lucas e Oscar. Vai precisar usar o banco de reservas. No Paulistão, na semifinal contra o Palmeiras, é um problema. Na hora que precisou usar o banco, aí caiu o nível. E para mim, o elenco de São Paulo pede por reforços, pede por mais opções. O Zubeldia vai ter que dar o braço a torcer, vai ter que dar mais minutos dos meninos da base. Até a janela de transferência começar, né, a esperança é eles, que eles consigam ter um desempenho que aumente mais as opções de banco. Porque hoje é isso, o São Paulo tem um time titular competitivo, um grande goleiro, uma dupla de zaga ótima, laterais da esquerda ok, da direita um pouco menos. Tem o Alisson, um ótimo nome no meio campo. Você tem Oscar e Lucas como 2 jogadores diferentes. Um Caleri em baixa. E André Silva e Luciano também podendo ser opções. Mas o banco de reservas é um problema. Você tem poucas opções confiáveis de fato, especialmente no meio para frente. E o São Paulo na janela de transferência vai precisar se movimentar, a fim de trazer peças que aumentem essa profundidade. Senão é um time que pode sofrer no Brasileirão e também na Libertadores, que é o grande torneio, etc. e tal. E se não rodar, se não tiver peças para poder descansar, é um time que pode fisicamente ter problemas. Então é um São Paulo que, pelo time titular que tem, eu vejo um São Paulo com potencial de G6. É um time para brigar por vaga Libertadores de novo, um time para G6 do brasileiro. Tem talento para isso. Mas essa questão, um calendário maluco, um elenco que é curto, falta mais confiança no banco de reservas, jogando uma Libertadores ao mesmo tempo, isso pode custar caro para o São Paulo.
Mas eu quero saber de você. Deixe nos comentários se você concorda, discorda de uma coisa que eu falei. E também a sua opinião, e até onde você acha que o São Paulo vai nesse Brasileirão. Não esqueça de dar like no vídeo e de me seguir e mais conteúdos, também se inscrever no canal. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.